Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área e bora iniciar então mais um curso aí, onde nesse curso eu vou abordar o tema Node.js, tá? O desenvolvimento então do back-end ali de uma aplicação dentro de um servidor, né? Então, basicamente eu vou fazer uma introdução aí mostrando um pouquinho das rotas e tudo mais. Durante esse curso a gente vai abordar também o tema de API REST, tá? Se você não conhece, a gente vai passar a conhecer. Bom, vamos lá então. Bom, o Node.js ele pode ser definido como o ambiente de execução JavaScript server-side, tá? O que nós dizemos quando nós falamos isso? Significa que com o Node.js é possível criar uma aplicação JavaScript para rodar como uma aplicação standalone, que é uma aplicação como se fosse uma máquina, né? Uma máquina ali que executa, né? Um servidor que executa algumas coisas para nós, algumas requisições, tá? Bom, ele não dependendo de um browser, né? Para execução, como estamos acostumados com o JavaScript normal. Apesar de recente, o Node.js ele já é utilizado por grandes empresas no mercado de trabalho, como Netflix, Uber, LinkedIn. Então aí a gente já tem esses backends aí criados em Node.js, tá? O principal motivo da sua adoção é a sua alta capacidade de escala, né? Então tem uma alta escalabilidade ali das requisições e a gente vai entender isso um pouco mais. Aqui eu explico, né? A sua arquitetura, flexibilidade e um baixo custo torna uma boa escolha para a implementação de microserviços e componentes de arquitetura serverless, né? Que esse serverless seria, então, uma arquitetura para a gente montar um servidor ali e estar capacitando esse servidor para atender diversas requisições de diversos outros lugares, tá? Bom, então, inclusive também os principais serviços de cloud, né, então, já tem o suporte para o desenvolvimento de soluções escaláveis utilizando o Node.js. Bom, então agora a gente vai um pouquinho no surgimento do Node.js, né? Bom, então apesar do JavaScript ter mais de 20 anos aí que nós utilizamos ele no browser, né? O seu uso server-side é bem recente, tá? A linguagem JavaScript foi criada em 1995 e tornou a linguagem padrão dos browsers e, consequentemente, da web, para o desenvolvimento client-side, né? Que é no lado cliente, do nosso front-end ali da aplicação, tá? Desde então, houveram diversas tentativas de implementar a sua execução server-side, mas todas elas fracassaram. Devido à sua alta performance ser extremamente baixa comparado às linguagens existentes no mercado, como o PHP e o Java, então nessa época que era muito difícil tentar implementar o JavaScript fora do browser ali para de fato rodar em um servidor para poder executar alguma coisa para nós, né? Bom, aí porém, com uma rápida evolução da web nos últimos anos, a linguagem JavaScript e seus motores de execução passaram por diversas melhorias, tornando viável sua execução com os seus outros propósitos, além da manipulação das páginas HTML. Então, bom, então nessa nova fase, o JavaScript ele passou a ser executado do lado do servidor, né? O pessoal conseguiu implementar essa solução, trazendo então uma alta performance, né? Então nós utilizamos o JavaScript ali para desenvolver o front-end, nós utilizamos também o JavaScript para atender as requisições do front-end no server-side, no lado do servidor, beleza? Bom, então em 2009 foi criado o primeiro ambiente de execução JavaScript com esse propósito, o Node.js, tá? Bom, então eu trouxe aqui um pouquinho para vocês os casos mais comuns, né, da utilização do Node.js, né? Então, aplicações em real time, né, em tempo real ali, de repente um React, uma tecnologia que trabalhe com real time, beleza? Então, um exemplo como uma aplicação de conversa, por exemplo, um chat, né, um WhatsApp web ali, ele acaba tendo uma escalabilidade de requisições pela frequência ali das mensagens, né? Acredito que também pela forma com que é tratado o tempo real. Você envia, o cara recebe, responde, você recebe, responde e assim vai. Beleza? Bom, então aí, tratando as mensagens de um lado para o outro, né? Então, um outro benefício também é os ambientes escaláveis, né? O Node.js é bastante indicado para ambientes escaláveis com um grande número de conexões concorrentes. Então, o que significa isso? Então você pode criar uma única API ali que 4, 5 sistemas eles conseguem consumir esse sistema com a API. Sem contar que também é muito interessante nós abordarmos o tema dos bancos de dados NoSQL, né? Que seria basicamente ali então os bancos de dados que não dependem de um SQL, né? Que seriam os bancos não relacionais, tá? Bom, então a camada entre a entrada e o servidor, o Node.js faz pouco processamento de dados e apenas passa a requisição para frente, se comunicando com o serviço de back-end. Então, ou seja, ele faz ali então o meio de campo ali, né, entre a requisição
e de fato o que vai acontecer no back-end ali, que uma consulta no banco, alguma coisa assim, ou inclusive também o consumo de microserviços, tá? Ele faz, ele consegue escalar bem, ele consegue escalar direitinho essa lista de requisições. A gente vai entender um pouco melhor na imagenzinha, então. Bom, então aqui no modelo Node.js, né? Bom, eu vou iniciar pelo modelo tradicional para a gente entender. O modelo tradicional, então, as requisições elas são feitas uma a uma, né? Separadas, e ela passa então ali pela chamadas bloqueantes, né? Que são o quê? O thread de requisição espera o retorno da chamada de ES. Então, a gente tem ali, então, uma requisição número 1, 2 e 3, certo? Dentro dessas requisições, a gente pode considerar o seguinte: se a requisição 2 não for atendida, a 3 não vai executar, entendeu? Ou melhor, se a requisição 1 não for atendida, as outras 3 não vai executar. Por conta disso, tá? Então a gente acaba caindo ali no timezinho, onde a gente tem que esperar as requisições serem feitas para de fato ali retornar ao banco de dados, ou sistemas de arquivos, ou até mesmo microserviços externos, tá? No Node.js é um pouco diferente. No Node.js, essas requisições elas caem em uma pilha de eventos, tá? Quando essa pilha de eventos ela é executada, o próprio JavaScript ele entende quais que são as requisições que vão demorar menos tempo, né? Então, algumas requisições mais simples, ele já vai liberando essa lista com as mais fáceis de ser executada, tá? Isso acontece por causa de esse event loop, né? Então, essa pilha de eventos ela fica escutando as requisições que são mais simples de serem executadas e elas executam primeiro, deixando então essa pilha de eventos um pouco mais livre para as requisições mais pesadas, onde vai consumir ali mais dados, tá? Então elas caem nessas chamadas não bloqueantes, né? Então o event loop não espera o retorno para continuar a execução, ou seja, a requisição 1, 2 ali, elas são rápidas, e a 3 ela é um pouquinho mais demorada. Vamos dar esse exemplo, tá? Vai entrar na pilha de eventos, a requisição 1 já vai ser executada direto, a 2 vai ser executada direto, mas em contrapartida, a 3 também vai estar em execução, entendeu? Então a gente vai também conseguir processar ali, vamos supor, uns 25% dessa requisição, liberando as outras duas para que de fato a memória do servidor ela consiga executar a 3 com a memória cheia ali e consiga liberar para o cliente, tá? Então caindo ali então no thread do sistema, o thread do sistema seria mais ou menos o retorno, né? Ou melhor, o que vai acontecer ali então, de fato no servidor. Então aí a gente pode fazer uma consulta no banco de dados, sistemas de arquivos ou serviços externos também, microserviços em Node, beleza? Bom, então, basicamente aí eu fiz uma breve introdução do que é o Node.js, mas a gente vai abordar bem esse assunto também nesse curso que eu vou estar dando de Node.js. É uma introdução, porém a gente vai saber sobre sobre os conceitos de API REST, sobre os conceitos de requisições assíncronas, o porquê que nós utilizamos tanto o async, né, nas nossas funções no servidor, justamente para ter essa alta escalabilidade aí, então, de requisições, para que uma aguarde a outra, mas não deixe de ser executada, nem que seja 10% ou 15% ali dela, perfeito? Bom, então sem mais delongas, vamos entrar para o código aí e vamos estudar Node.js. Te vejo na próxima aula.